Vamos entrar agora, claro, bem devagar, tranquilo, com calma, no chamado relevo do Paraná. Relevo do Paraná. Como eu falei para vocês já em vídeo anterior, dois relevos geralmente o pessoal costuma cobrar em provas do vestibular praticamente de todo o Brasil: São Paulo e Paraná. É clássico isso, clássico, tá? Na realidade, se você começar a ver, vai entender que o relevo do Paraná é continuação do relevo paulista ou vice-versa. Não é muito difícil, mas vamos ali. Para fins didáticos e de vestibular, nós dividimos, tá? Aqui, por exemplo, em número 1, planícies e baixadas, planície e baixada do Paranaguá. Ok? Vamos dividir aqui tranquilamente. E tem dois. O número 2 é o chamado Primeiro Planalto, ou também chamado Planalto de Curitiba. Esse é o nome regional que o Planalto do Paraná tem em seu território. Então cuidado com isso em provas. Isto aqui é a famosa Serra do Mar, tá? Que alguns colocam em separado, outros colocam como se primeiro Planalto fosse. Deu uma de mestre Yoda. Depois, aqui a área 3 seria o que nós chamamos de Segundo Planalto, ou também chamado Planalto de Ponta Grossa. Então isso, cuidado com isso nas provas. E este aqui, o Terceiro Planalto, que é o item 4, Terceiro Planalto, ou também chamado Planalto de Guarapuava. Cuidado com isso nas provas. Tá? Então, o Paraná, em tese, é dividido em 3 planaltos para as provas que os senhores têm que prestar, e senhoritas, lá no Paraná. É claro que não vamos dar aqui nenhuma aula de estruturas geológicas, geomorfológicas e etc. aqui, até porque ficaria muito modorrento o vídeo, não é? Além do que a finalidade é ligado à matéria de segundo grau. Temos ali, se você entrar nas faculdades do Paraná, temos excelentes estudos sobre isso. Então, filho, isso aqui que você está vendo é a famosa Baía de Paranaguá. Baía de Paranaguá. Então aqui nós temos a chamada Planície Baixada do Paranaguá. Se você notou, esses pequenos pontos pretos são as cidades que dão nome aqui, ó. Aqui é Paranaguá, onde tem um grande corredor de exportação, que é o Porto de Paranaguá. Assim como nós falamos em São Paulo que todos os caminhos convergem para Santos, no Paraná todos os caminhos convergem para o Porto de Paranaguá, um dos mais importantes do Brasil. Essa outra aqui é Curitiba, por isso a cidade de Curitiba. Aqui a cidade de Ponta Grossa e aqui a cidade de Guarapuava, tá? Então veja bem, as planícies e baixadas do Paranaguá são formadas também por terrenos sedimentares, principalmente da era quaternária, não é? Quaternários, pronto, tá? Alguns terciários, mas alguns quaternários. Então cuidado com isso também, fácil. Aqui a Serra do Mar, que é um relevo é duro, hein? Pré-cambriano, não é? Com muitos granitos ignáceos aqui, principalmente granitos, rocha, para quem não lembra, rocha magmática intrusiva, ignáceos, rochas metamórficas. O Planalto de Curitiba
também formado, também é um planalto cristalino. Lembrando que a Serra do Mar, ela é uma escarpa, né, de planalto. Então, né, ninguém vai falar escarpa do mar. Então nós falamos Serra do Mar, que é essa vertente voltada aqui para a Baía de Paranaguá. Então, primeiro planalto, o planalto de Curitiba. Lembrando que na Serra do Mar nós temos o pico culminante do sul do país e também do Paraná, o Pico Paraná, com mais ou menos 1.877 metros de altitude. Então, o primeiro planalto, o planalto de Curitiba, voltando aqui, o planalto cristalino. Curitiba é a capital, se não me falha a memória, mais elevada do país. Ela está a 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. Por isso é a capital mais fria, mais do que Porto Alegre. Você deve lembrar aquela famosa frase: a altitude corrige a latitude. Ou seja, a cada 1.000 metros que eu estou acima do nível do mar, eu tenho em tese 6 graus Celsius a menos. O grau geotérmico, a variação é de 1 grau Celsius a cada 170 metros de altitude. Tranquilo para você também. Então, Planalto de Curitiba aqui. Planalto de Ponta Grossa é a famosa depressão periférica. A depressão periférica paulista? Isso, mas aqui já faz parte do processo que nós chamamos o cinturão carbonífero. Até porque no sul do Paraná nós temos a presença do xisto pirobetuminoso, não é? Que os Estados Unidos vêm usando, né, um pouco antes, começaram a usar, né, o craqueamento lá do xisto para substituir o petróleo, quebrando inclusive aí o petróleo ali da Arábia Saudita. Faz um jogo de estratégia, né, da geopolítica do petróleo. No Brasil nós temos grandes jazidas ali no Paraná e grandes jazidas no Vale do Paraíba, em São Paulo. Os americanos, se não me engano, os Estados Unidos têm as maiores jazidas de xisto pirobetuminoso, que é retirado de uma rocha sedimentar chamada folheiro. Em Ponta Grossa, aqui, mais ou menos ao sul de Ponta Grossa, 100 km de Curitiba e mais ou menos uns 20, 30 km de Ponta Grossa, nós temos aqui, em Ponta Grossa, nós vamos ter aqui para baixo, um pouco ao sul aqui, o Parque de Vila Velha, onde nós temos aquelas taças formadas de arenito, as taças de Vila Velha. Lembrando que esta região aqui já sofreu transgressão marinha. Então, muitos dizem que os ventos esculpiram junto com as chuvas aquelas taças. Entretanto, é necessário dizer que aquela região já foi também fundo de mar. E alguns dizem então que todo esse processo fez esta formação de relevo singular no sul do país, que é um parque nacional e que merece ser visitado mais um pouco ao sul, de uns 20, 30 km de Ponta Grossa, 100 km de Curitiba. Aqui nós temos a famosa Serra Geral. Em São Paulo também, não temos? Temos. Em São Paulo você encontra o quê? O que nós encontramos aqui, as famosas cuestas, ou frentes de cuesta arenito-basálticas. É só pegar aquele vídeo de São Paulo para dar uma olhada, onde nós fazemos as cuestas, a famosa Serra Geral. E o número 4, assim como o Planalto Ocidental ou Centro-Ocidental Paulista, o terceiro Planalto é o Planalto que nós tivemos aqui, o derrame de lavas da Bacia do Paraná. Isso também você não pode esquecer. Lembrando que o norte paranaense, parte também do oeste, é chamado de terra dos homens de pés vermelhos. Por que isso, professor? Simples, por causa das manchas de terra roxa. Se nós fôssemos fazer aqui seria o norte velho, aqui o norte novo e aqui o norte novíssimo do Paraná. O norte novo, Londrina e Maringá, riquíssimo em terra roxa. O norte novíssimo já não. Se você pegar aí o norte velho, que é Jacarezinho, tinha Passos também, café, e depois o norte novo houve a expansão do café para o cara terra roxa. Agora o norte novíssimo já não tanto, tá? Lembrando então aqui nesta região aqui o derrame de lavas da Bacia do Paraná. Repare bem,
o relevo paranaense, ele decresce. O que é decresce, professor? Diminui de altitude daqui leste para oeste. Tá bom, professor. O relevo decresce daqui para cá de altitude. E qual é o problema? Qual é a situação? A situação é a seguinte, filho. A situação que os rios do Paraná correm para o interior. Lembrando que aqui no norte nós temos o Paranapanema, que separa de São Paulo. Aqui o Iguaçu e aqui o Rio Paraná. Se você pegar aqui, vai encontrar aqui a usina hidrelétrica de Itaipu, certo? Então, filho, relevo do Paraná é algo que muitas vezes irá cair nos seus vestibulares, onde derruba você. Não há nenhum segredo, não é complexo. É claro que passamos aqui de uma forma visando os vestibulares, não é? Por causa da carga de matérias excessiva que existe no segundo grau. Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Talvez seja segredo só para quem está lá na faculdade, que esquece que também estudou escola particular, que a maior parte que está na faculdade pública do Brasil vem de escola particular. Ou eu estou mentindo? Ou isso é um discurso que é politicamente incorreto? Tamo junto, fião. É nós que estamos, nós estamos na bagaça. Aí antes que alguém fale, eu fiz faculdade particular, pagando. É junto, é nós, Queiroz, tamo junto, já Elvis.